Beleza, vou tirar o áudio aqui e você pode começar, tá? Tudo bem. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre, na análise do filme, eu escolhi o jogo da imitação. É, pode passar. Esse filme, o jogo da imitação é um filme britânico, né, de 2014. É um suspense, um drama histórico biográfico. Foi dirigido por Morten Dildon e com roteiros de Graham Moren. E ele foi baseado no livro biográfico do Alan Turing, O Enigma. E, por sua vez, esse livro foi inspirado na vida do criptoanalista britânico Alan Turing. Pode passar. Mas quem foi Alan Turing? O Alan Matson Turing, ele nasceu em 1912, né, na cidade de Paddington, na Inglaterra, no dia 23 de junho de 1912. Ele é filho de Julius Matson, funcionário do Serviço Civil, e teve sua infância rígida e estudou na tradicional escola Sherborne. Desde cedo demonstrou interesse pela ciência e pela lógica. Ele era muito inteligente, né, principalmente na matemática e na lógica, e por isso, em 1939, o exército britânico convoca Alan Turing secretamente para o desafio de quebrar os indecifráveis códigos alemão. O matemático ele teve sucesso na missão ao projetar e ajudar a construção do Colossus, em 1943, mas no filme ele chama de Christopher. No início dos anos 1950, Alan Turing declarou-se homossexual e, na época, como era proibido, ele sofreu umas penalidades. Em 8 de junho de 1954, ele, pelos problemas, né, Alan Turing foi encontrado morto em sua residência. De acordo com o que eu li, acho que ele se envenenou com uma maçã, porque ele gostava muito do conto de fada da Branca de, Branca de Neve. Esse aqui é o Alan Turing, e essa máquina enorme é um mecanismo, um mecanismo, era composto por 8 grandes gabinetes, 2,3 metros de altura, divididos em duas seções, com 5,5 metros de comprimento, que possibilitava a leitura de 5.000 caracteres por segundo. Pode passar. Então, o filme, ele é um trama, o jogo da imitação, ele desenvolve-se em 3 fases da vida de Turing, quando o garoto ele é interpretado por Alex Lawan. Então, assim, no início do filme mostra ele mais jovem na escola, ele sofria bullying, e ele tinha um amigo que ajudava ele. Por esse amigo, ele sentiu uma atração, mas pouco tempo depois esse amigo veio a falecer, e ele seguiu a vida, né? Nas demais etapas, durante a guerra e alguns anos depois, quem dá vida ao personagem é o Benedict Cumberbatch. O Turing foi chamado pelo Comando de Guerra Britânico para participar de uma missão confidencial, resolver a criptografia da máquina Enigma, que era utilizada pelo exército nazista, né, na época, e a Alemanha lograva êxito com sua máquina, já que era impossível até o momento descobrir o que era dito, e com isso não se conseguia prevenir os ataques que assolavam a Grã-Bretanha, em especial Londres, capital da Inglaterra e base do governo inglês. Então, assim, o governo estava recrutando as pessoas mais inteligentes, até mesmo que gostavam de resolver esse tipo de problema, para tentar decifrar os enigmas enviados pelos nazistas. Então, assim, a guerra que todo dia era enviado um código, e esse código que ele mudava. Então, as pessoas tinham 24 horas, até meio-dia, para conseguir decifrar, mas como existiam várias combinações possíveis, eles não conseguiam. Então, todo dia era um trabalho novo, era um recomeço de trabalho. Então, eles chamaram o Turing para participar, e o Turing, para ter mais pessoas trabalhando, ele colocou um caça-palavra no jornal, bem difícil, e ele colocou uma chamada que quem conseguisse resolver, eu acho, a palavra cruzada
em até 10 minutos, entrasse em contato com um determinado telefone. Então, várias pessoas entraram em contato e somente uma mulher, uma mulher conseguiu. Aí foi passado eles fizeram uma prova, uma pequena prova, as pessoas que conseguiram passar pelo palavra cruzada, eles fizeram uma prova dada pelo Turing. E aí ele deu 6 minutos para a resolução. E o Turing falou assim que ele tinha conseguido resolver em 8 minutos. E essa mulher conseguiu resolver em 5 minutos e pouco. E ele gostou e ela foi fazer, de várias pessoas, só ela como mulher, ela foi chamada, né, participar, e outro rapaz foi fazer parte do grupo para tentar desvendar esse enigma. E era uma missão confidencial, lembrando que esse filme é baseado em fatos reais. Então, ele passou a integrar uma equipe de decodificadores que trabalhava diariamente em Black Park, né, uma mansão a pouco mais de 70 quilômetros de Londres, que abrigava uma instalação militar secreta. Então, assim, o Turing como ele sofria muito bullying, ele era um homem de convívio difícil, traço acentuado pela expressão extrema de missão que lhe foi incumbida. Ele não gostava de trabalhar em grupo porque ele achava que as pessoas atrapalhavam bastante, né, até o raciocínio dele. Apesar de não contar com a simpatia de ninguém, ele é alçado a chefe de grupo. Pode passar. Então, assim, ele queria decifrar, porque, na verdade, a partir do momento que eles conseguissem decifrar o código que era conhecido por indecifrável, ele salvaria milhares de vidas, milhares de soldados, e evitaria, né, até mesmo acabar com a guerra que estava no momento. Então, ele, obstinado em decifrar o enigma, ele teve uma ideia. Ele construiu uma máquina, né, ele achou o seguinte, não dava, ele fez uma conta que poderia ter muitos homens, os melhores do mundo todo ali tentando decifrar, e levaria anos e anos para conseguir decifrar o código. Mesmo assim, seria impossível ter certeza se ia conseguir. Por quê? Porque todo dia os alemães mandavam um código, mas na frente eu vou falar porque eles se comunicavam através de código. Dessa forma, ele consegue convencer o alto comando britânico de fabricar um equipamento. Então, ele já tinha na cabeça um tipo de equipamento, e esse equipamento ia custar para o governo, 100 mil libras, que era uma fortuna na época. Então, eles não acreditavam que isso ia dar certo, e esse aparelho se mostrou decisivo para o sucesso da missão. Claro, no início teve um problema, eles não conseguiam, né, porque a máquina só rodava, tinha que fazer a máquina só rodava porque tinha várias outras formas de obter o código. Então, era difícil. Ele tinha a máquina, rodava, mas não chegava, porque eram muitas combinações possíveis. Então, rodava muito e não tinha uma solução. Então, os aliados tiveram sucesso, depois de um tempo, eles tiveram sucesso a todo momento, no movimento das tropas e esquadras inimigas, e que possibilitou ataques surpresas em série, quase sempre fatais ao adversário desprevenido. Na Segunda Guerra Mundial, a comunicação militar era feita por meio de ondas radiofônicas e cabos telefônicos, ambos facilmente interceptáveis. Daí a necessidade de usar criptografia, que é o embaralhamento de símbolos para tornar incompreensível a mensagem que venha a ser interceptada. Então, os alemães, eles utilizavam desse artifício, mandavam o código para as pessoas, mandavam o código e guerreava, destruía navio, atacava, então muitos soldados morriam, né, nessa guerra. Então, assim, com a construção da invenção do Turing, eles deduziram que reduziu em pelo menos 2 anos a duração da guerra e salvado milhões de vidas. E ele falou o seguinte, que no momento ele conseguiu o que aconteceu? Eles utilizavam várias combinações.
Então, numa conversa com colegas, com outras pessoas dentro de um bar, aí ele teve uma ideia de que por que não colocar, verificar o que era repetido e não colocar todas as combinações, só algumas. Então eles perceberam que as mensagens eram só sobre clima, tipo, hoje vai chover, alguma coisa assim. Então tinha palavras que eram repetidas. Então eles tiravam aquilo e só colocavam aquelas o que poderiam vir. Então o que aconteceu? Eles conseguiram decifrar dentro do tempo, que era uma coisa, eles conseguiram decifrar o código que, de acordo com o alemão, era indecifrável. Só que eles não podiam também salvar todo mundo. Então, assim, eles sabiam aonde que ia ter uma guerra, um bombardeio, mas eles não podiam salvar todo mundo, por quê? Porque se eles salvassem todo mundo, os alemães iam perceber que aquilo só seria possível com o código decifrável, que o código dele teria sido decifrado. Aí eles iam mudar tudo de novo, e os 2 anos, o tempo que eles ficaram trabalhando naquilo, ia tudo por água abaixo. Então, assim, tinha que optar quem ia morrer e quem sobreviver. Então, tinha como eles atacar também. E isso, eles ficaram bastante tempo. Pode passar. Escondido dos alemães e evitando as guerras, evitando os bombardeios e até mesmo atacando. E em relação com a matéria, esse filme, ele houve a necessidade de um planejamento estratégico para tentar decifrar os enigmas mandados pelos alemães, e com isso o governo teve que ir em busca dos melhores para resolver isso. Foram vários momentos de fracassos e incerteza, mas no final conseguiram. Fizeram que a guerra terminasse antes. Então, houve um planejamento, mesmo é uma empresa, é um governo, mas até mesmo um planejamento, até mesmo para solucionar um problema. E sozinho o governo não ia conseguir, então ele teve a ajuda de outras pessoas. Houve também uma tomada de decisão, porque o governo, eles não acreditavam na invenção do Alan. E mesmo que o Alan fosse uma pessoa difícil de lidar, os colegas deles começaram a ter viu que no trabalho ele viu que ele era competente, que ele tentava fazer as coisas. Então os colegas do Turing, quando o governo foi foi impedir ele de continuar, os colegas falaram: olha, se você tirar ele, vai tirar nós também, não vamos sair. Então foi uma tomada de decisão ali da parte dos amigos deles para permanecer do lado dele e até mesmo para dar mais 6 meses de prazo para eles conseguirem tentar decifrar o código, porque mesmo com a máquina no início eles estavam tendo dificuldade, porque era muita combinação. Apesar de Turing não gostar de trabalhar em grupo, isso fez uma grande diferença. Ele não gostava de trabalhar, mas foi necessário trabalhar em grupo, né, até mesmo para ele tentar todo mundo junto, no mesmo foco, igual ele filme, ele pega um pouco também do capítulo 7 que foi falado, que é um alvo ali, e todos juntos em busca de resolver um problema. Pode passar. Foi abordado também no filme que precisa unir-se para chegar a um senso comum, quando a participação de todos acaba se concentrando naquilo que é essencial. Também o conceito de brainstorming aparece brevemente quando a equipe tentou decodificar diversos códigos em um único mês. Que apesar de não conseguirem, o foco não era perdido. Então, mesmo que eles fracassavam, todo dia eles começavam novamente, porque eles tinham um único objetivo: decifrar o código e salvar milhares de outras pessoas. A máquina de Turing foi criada para decodificar os códigos nazistas e identificar problemas. Isso acontece na empresa. Você identifica problemas, né? E aí gera soluções para resolver os seus problemas. E durante o filme, tanto Turing quanto seus colegas de equipe analisaram oportunidades para vencer os nazistas.
Então, assim, esse filme, ele é baseado em fatos reais. Então, assim, não foi dentro de uma empresa, mas todo o processo que aconteceu do início ao fim do filme reflete dentro de uma empresa. A necessidade de trabalhar em equipe, problemas que terão que ser enfrentados. Existem várias soluções, mas não tem como você usar todas as soluções, todas as soluções para o problema. Aparecem várias soluções para um único problema, mas não tem como você utilizar todas as soluções. Você tem que ir uma por uma para verificar qual que é a mais eficiente para aquela empresa no momento. Então, assim, eles verificaram, né, que essa participação, foram produzidos depois que ele conseguiu 10 unidades daquela máquina, né, até mesmo para agilizar o processo de outros códigos, e ela ficou confidencial até a década de 1970. E mesmo assim, mesmo com todo o problema que ele enfrentou na época, até mesmo que não vem ao caso aqui no texto, mas no filme, que por ele ter ele era homossexual, era proibido, ele teve que passar por mesmo com toda a solução, ele construiu uma máquina, salvou milhares de pessoas, né? Ele que teve a ideia de construir uma máquina. Os amigos deles, no momento, também não concordou com ele, achavam que estava perdendo tempo, não estava ajudando ele. Para os amigos dele no início, ele tinha que ficar lá tentando decifrar. E ele, para o Alan Turing, ele tinha que construir uma coisa que seria tão eficiente como o código, porque uma cabeça humana não teria essa condição de resolver um problema ali. Teria que ter uma máquina para resolver, porque era uma coisa muito mais ágil. Mesmo assim, depois mesmo de toda essa resolução, ele trabalhou em vários outros lugares. Quando eles descobriram que ele era homossexual, ele sofreu uma castração, e depois, com os efeitos, problemas lá que ele teve, ele, de acordo com o que eu li, ele se suicidou. Então, sim, mas ele foi de grande valia para a sociedade, porque diminuiu a guerra e conseguiu que a guerra terminasse. Claro, ele teve a participação de outras pessoas, mas a ideia da criação da máquina foi dele. A guerra foi diminuída em pouco tempo, conseguiu solucionar um problema, né, outros problemas que estavam por vir. A máquina dele também eles partiram dessa máquina para criar outros computadores de codificação, essas coisas. Então, assim, ele deixou um legado muito grande, e esse filme, assim, mas fala do governo, mas ele pode ser colocado dentro de uma empresa. É uma necessidade de trabalhar em equipe, problemas que poderão surgir, e tem que ter a participação de todo mundo, né? É somente isso. Obrigada.